Boa noite, pessoal. Então, nós vamos apresentar agora o nosso trabalho final de gestão pública. O título Melhores Práticas da Gestão na Administração Pública, estudo de casos no setor de saúde do município de Almenara. A gente optou por essa parte por ser uma que a gente já está mais inserido, por ter afetado tanto a gente nesse momento tão difícil. O trabalho a gente fez eu, Carla Teixeira Cruz e Ricácio Costa dos Santos. Espero que vocês entendam e apreciem e gostem. Vou começar falando brevemente sobre a administração pública. Ela é um componente responsável pelas ações governamentais, pelo que abrange todos, sem exceção e com critérios mais de um ou outro e tal, mas indo no todo o nosso país, nosso município, estado. A administração pública ela se divide de duas formas, como direta, onde ela é gerida pelos governantes, pelos prefeitos, vereadores, pelos governadores, e indireta, onde estão algumas instituições que são privadas e públicas, são um meio termo das duas coisas, e que agem em prol de um mesmo objetivo. Por exemplo, o nosso instituto mesmo, que faz parte disso, dentro disso, tem os princípios que regem a administração pública, tanto no modo direto quanto indireto, mas principalmente no âmbito direto. De legalidade, onde tudo deve ser regido por uma lei, deve ser determinado por lei. Se não tiver na lei, a pessoa não pode fazer, não pode exercer uma função, não pode pegar uma coisa, tem que ser tudo conforme a lei. Impessoalidade, onde não há eu, há apenas todo mundo igual. Não é uma pessoa preferindo uma outra, mas todos têm os mesmos direitos, os mesmos deveres, as mesmas obrigações. A moralidade, ela já é algo um pouco mais complicado, pelo que a gente estava estudando, difícil de detalhar, por ser muito do nosso íntimo, da nossa ética, da nossa conduta, da nossa moral, do que nós temos mais dentro da gente, nossos sentimentos pessoais. Dentro da gestão pública, isso envolve seguir mesmo isso, não desrespeitar as pessoas, não desrespeitar as regras, seguir corretamente em prol do que se quer alcançar. Publicidade envolve deixar tudo muito claro, não esconder absolutamente nada. Todo mundo pode ver o que está acontecendo na gestão pública. É muito de não ter também um pouco de liberdade para agir, porque você se sente observado a todo momento. Quem trabalha nessa área, que conversa com a gente, fala que parece que toda hora tem alguém olhando, tem alguém observando. No princípio de eficiência, é agir dentro dessa gestão pública, dessas atividades, da melhor forma possível. Buscar sempre alcançar as metas, os objetivos definidos, da melhor forma, com agilidade, com destreza, com economia também, agindo sempre da melhor forma. E aqui a gente foi optar por algo da nossa região, né, claro, e que falasse sobre a questão da saúde, que foi o que a gente escolheu. Então, a gente deu uma analisada na Secretaria de Saúde, voltando um pouco no que aconteceu em 2020 e agora, 2019, 2020 agora 2021, que foi essa questão da pandemia que chegou, que a gente não estava muito esperando, e tomou conta de tudo e destruiu tantas coisas. Mas aí nós vamos ressaltar um pouco de como foi que a Prefeitura Municipal aqui de Almenara desempenhou tarefa, de como foi esse momento do enfrentamento da Covid-19. Como foi que eles fizeram e como está sendo até agora, porque ainda estamos nesse momento. Mas aí, Ricardo vai falar um pouquinho para vocês como é que foi. Bom, coronavírus como empecilho para a gestão de saúde pública na cidade de Almenara. Como a Carla tinha falado, a gente vai falar como o coronavírus atrapalhou a gestão de saúde aqui na cidade de Almenara, né? A gestão de saúde, ela encontrou alguns empecilhos, né?
para driblar essas situações advindas da Covid. Uma dessas problemáticas foi a exclusão temporária das visitas domiciliares feitas pelos agentes comunitários de saúde. Os agentes comunitários de saúde são aqueles trabalhadores, né, da saúde que estão todos os dias na casa do pessoal. Então, eles conhecem os problemas daquela família e eles são o principal meio de informação, né? São os porta-voz dessa questão de promover saúde pública, né? E prevenir doenças. E ainda mais nesse tempo de pandemia, a saúde pública ficou sem esses porta-voz para estar auxiliando com informações ao pessoal de como se cuidar, né? Usar álcool em gel, máscara e todas essas novidades advindas com o corona, né? Então, já que eles não poderiam ir na casa das pessoas por conta do distanciamento social e porque o pessoal não queria receber pessoas em suas casas, né? Ainda mais de quem trabalhava na área da saúde. Então, novas formas de estratégias informacionais tiveram que ser criadas. Então, a administração pública da saúde teve que tomar como aliada as redes sociais, né? Então, eles criaram perfis oficiais no Facebook e no Instagram para estar postando essas informações, né, para o pessoal. E os agentes de saúde criaram como se fosse uma rede de telemarketing para estar próximo, né, do pessoal e não perder essa comunicação. E outra problemática do sistema de saúde, né, foi a permanência da prestação de serviço do setor de saúde pública para a população. Ou seja, tinha que ter distanciamento, mas como nós iríamos prestar o serviço de saúde direto para os pacientes? Né? Então, chegou-se à conclusão de que o sistema de saúde público, o atendimento de saúde, ele é essencial para a vida das pessoas e não poderia ser excluído, mesmo nos tempos de pandemia. Só que a gente teve que fazer, né, algumas mudanças, como o afastamento de funcionários, né, que se encaixavam nos grupos de risco, por exemplo, os idosos acima de 60 anos, as grávidas e aquelas pessoas que tinham comorbidades, né? As consultas eram agendadas em diferentes horários com o pessoal para não ter aglomeração. O horário de serviço dos servidores da saúde foram trocados, né? Metade trabalhava num horário e metade trabalhava no outro. E existia triagem de suspeitos e atendidos específicos, atendimento específico para Covid em um só posto de saúde. Um posto de saúde dos demais da cidade foi direcionado apenas para o pessoal sintomático da Covid. Então, era feita uma triagem. Se o paciente tivesse algum sintoma de Covid, ele era diretamente direcionado para esse posto de saúde específico para a Covid. E o hospital foi dividido em duas alas, né? A ala Covid e a ala que atendia os demais setores e demandas, né, de pacientes. Outra dificuldade aí foi a falta de recursos, né, materiais e investimento da saúde pública. Essa falta de EPIs, né, de equipamentos de proteção individual, foi um grande agravamento porque o pessoal da saúde precisava trabalhar e eles estavam correndo risco. E essas faltas de materiais e de EPIs, né, é advinda da falta de recurso público, de investimento na saúde. Porque o SUS ele já era pobre de investimento, né, e cobre a maioria da população brasileira e também almenarense. E com a vinda do Covid piorou a situação, né, porque houve uma crise de insumos e de materiais que não dava para atender todo mundo. Então, tiveram que fazer uma triagem prioritária de materiais. O que era essa triagem? Eles tinham que direcionar os materiais que tinham para quem precisava mais. Qual era a prioridade no momento? No caso, ela era a ala do Covid e de cirurgia. Então, esses materiais foram direcionados à maioria, né, do que tinha para essas alas. E os profissionais foram capacitados, né, os profissionais da saúde, por conta de que os materiais eram poucos e muitos deles tinham pegado Covid por uso incorreto desses EPIs. Então, eles tiveram que ser capacitados
para aproveitar o máximo desses materiais sem desperdício e para usá-los corretamente. Então, mesmo assim, né, o tempo foi passando e os casos positivos aumentaram, os óbitos também aumentaram e o hospital começou a lotar. Então, a Secretaria Municipal de Saúde viu que só esse sistema informacional para as pessoas entenderem a relevância, né, de ficar em casa e os riscos do Covid não era o suficiente. A Secretaria Municipal de Saúde teve que conter a população de outras formas, né? Eles fizeram alguns decretos municipais onde o uso de máscara era obrigatório e havia neles também o decreto de fechar o comércio por algum tempo, né? Por tempo determinado, para não ter muita aglomeração de pessoas. E nisso foi feito uma parceria com a Polícia Militar, a equipe de saúde e a equipe de bombeiros, né? Onde eles trabalhavam na criação de pontos de barreiras sanitárias na cidade para fiscalizar a circulação de pessoas, né? E também dentro dos ônibus e de Ubers. E a fiscalização do comércio e estabelecimentos também entrava aí dentro do serviço desse pessoal, né? Eles entravam nos comércios, né? Viam se estava tudo regularizado dentro das normas do Covid. Chegou a tão esperada vacina, né? Mas com a vacina também chegou alguns problemas, algumas problemáticas, como por exemplo, não dava para ser distribuída em massa. Então, essa distribuição da vacina teve que ser prioritária. Como que foi isso? Foi dividido essas vacinas dentro da população e quem vacinou primeiro foram os idosos, né, acima de 90 anos, o pessoal que tinha comorbidade, idosos acima de 60, e assim até chegar nas idades de 59 anos a 18 somente por idade, mas dentro desse período, foi um período extenso, né, até chegar nessa idade. Então teve que ter prioridade de vacinação, já que não tinha vacinação para todos. Surgiram várias dúvidas com relação à eficácia da vacina, porque a vacina foi feita tão rapidamente, né? E as fake news, elas ajudaram a proliferar essa dúvida cada vez mais na população. Também tinha falado que a vacina causava graves reações, né? No caso, foi raras essas graves reações, e as outras reações, como dor de cabeça, febre, né, são reações comuns de qualquer outra vacina que o brasileiro já não teria tomado, né? Então, tiveram de novo que fazer algumas mudanças estratégicas e a volta dos agentes comunitários de saúde às ruas foi necessária para explicar essa situação para o paciente, né, para a população, de que a vacina ela era essencial, né, e que esse avanço, essa vinda rápida dela é devido ao avanço da tecnologia, que essas reações são normais e as graves são raras, né? Então foi necessário a volta dos ACS de novo às ruas, já que eles são como se fosse da família e o pessoal tem essa intimidade com eles, né? Poderiam estar influenciando o pessoal a realmente tomar essa vacina. Então, essas fotos aqui são fotos da cidade de Almenara, né? Das situações onde o pessoal está trabalhando, né? E botando em prática tudo aquilo que a gente colocou no nosso trabalho, que é a vacinação, as barreiras com os policiais, bombeiros, profissionais da saúde, os acessos de porta a porta, só que com todas as regras, né, de distanciamento do Covid e a limpeza da cidade, né? Bom, esse trabalho foi escrito acerca dos problemas enfrentados pela Atenção Básica da Saúde da cidade de Almenara. Gerido pela Secretaria Municipal de Saúde de Almenara, a intenção foi mostrar como esse órgão de administração pública lidou com as situações problemáticas advindas com a chegada da Covid. A gente pode levar em consideração que foi um pouco complicado algumas questões pela questão de ser gestão pública, de como tem que ser, de ter todo o protocolo, questões burocráticas que tem que seguir, mas não podemos deixar de criticar também, porque né, poderia ter sido bem melhor. Esse vírus, Covid, abalou muitas estruturas da gestão de saúde no mundo inteiro. E a administração da saúde pública se pergunta
como gerir recursos escassos, como conter a população, como distribuir pouca vacina para muitas pessoas, como diminuir os impactos do desserviço e descaso do governo. Essas são muitas das perguntas e difíceis que a administração pública do setor de saúde tiveram que resolver. E não foi diferente aqui em Almenara, né? Todo mundo passou pela mesma situação. E o setor de saúde pública da cidade teve problemas ocasionados pelo vírus, mas com as estratégias descritas aqui, conseguiu amenizar seus impactos. Então, a gente pode ver através do boletim epidemiológico, né, do coronavírus, que os suspeitos de hoje são de 17. Né? Lá no começo, a gente teve mais de 200 suspeitos simultaneamente. Né? Os confirmados hoje são de 3. A gente teve mais de 150 confirmados simultaneamente. Internados são 12. A gente já teve os 12 leitos de UTIs, né, que inclusive a administração conseguiu no tempo de pandemia. Então, esses 12 leitos de UTI foram todos utilizados. Né? Hoje a gente só tem 2, né, internados. Temos 3 em isolamento, 4.606 descartados, curados 4.496, e a gente permanece no número de óbitos de 48 pessoas, né? Poderia ser menos, mas a gente tem um número aí que permaneceu e está aí até hoje. E sobre a vacina, nós recebemos 39.103 doses, né? Dessas 39.103, 24.174 foram vacinados. Primeira dose 24.179 e 10.498 de segunda dose. Então a gente pode ver que essas estratégias que a gestão de saúde usou, né, juntamente com a população, elas foram de grande benefício para a cidade, porque as taxas, né, de pessoas que testaram positivo, a taxa de óbito só não foi pior por conta dessas estratégias. A cidade segue com as normas de distanciamento e prevenção. Confirmou-se então que as medidas estratégicas que foram tomadas contribuíram positivamente para o enfrentamento contra a Covid-19. É preciso ressaltar a importância do serviço de saúde pública e de seus profissionais para a vida da população. Então, esse foi o nosso trabalho, né? Obrigada e use máscara. Por favor, não deixem de se cuidar. Obrigada.